conhecer a verdade. Mas como conhecer a verdade? O que de fato é a verdade? Jesus, ele disse para nós, quando aqui esteve: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas qual a verdade que Jesus falava naquele momento? O nosso programa de hoje irá tratar deste assunto e quem vai abordar esse tema é o Fred Santos, falando: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olá amigos, olá amigas, irmãos e irmãs do canal Iluminando Consciências, Espiritismo em Foco, pelo YouTube do Centro Espírita Discípulos de Jesus, da cidade de Senhor do Bonfim, no norte da Bahia. Comandado este programa no canal referido pelas nossas queridas irmãs trabalhadoras daquela casa, irmãs amigas, Valdineide Aquino, a nossa Val, e a nossa querida amiga e irmã também, Riana Cabral, que fazem certamente um trabalho voltado ao bem e à divulgação da doutrina espírita, sempre no serviço à causa de Jesus, porque todos nós precisamos ser e devemos assim ser servidores da causa do Mestre Nazareno, não importando aí a instituição religiosa ou a causa religiosa que estejamos abraçados e com o coração mergulhados. Precisamos trabalhar na questão do bem e da caridade, para assim sermos merecedores do conhecimento e da vivência cristã, no sentido do aperfeiçoamento, da evolução e do progresso enquanto espíritos imortais que somos. As nossas queridas irmãs nos proporam fazer breves reflexões a respeito do tema Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta passagem de Jesus está contida no livro de João, no seu capítulo 8, versículo 32. E esta frase, este chamamento, este despertar de Jesus, nos trazida pelas palavras do discípulo amoroso João Evangelista, ela tem causado diversas interpretações ao longo do tempo no planeta Terra, na humanidade da qual fazemos parte ao longo de diversas reencarnações aqui. Que verdade é essa que Jesus nos propôs a entendermos? E se essa verdade for descoberta, digamos assim, entre aspas, por cada um de nós, o que ela libertará dentro de cada um de nós? É bom lembrar que mesmo nos tempos mais antigos, até os tempos mais atuais, esta passagem tem sido defendida muitas vezes para a defesa de causas pessoais, institucionais e verdades condizentes ao pensamento de uma pessoa ou de grupos que seguem determinada filosofia ou religião. Não obstante, não estarmos aqui adentrando ao mérito de estarem corretas ou não, porque no nosso entendimento, esta verdade ela é amadurecida na consciência do espírito humano para, no momento oportuno do seu progresso, ele, o espírito, seja ele quem for, de onde estiver e para onde estiver indo, possa assim buscar entender de uma forma mais clara esta verdade que se inicia na sua consciência, no estabelecimento do seu pensamento e das suas ações. Em tempos de hoje, no mundo moderno,
nós temos quase que uma convicção absoluta de que esta verdade, quando bem compreendida, vai mudar de uma maneira extraordinária a humanidade. Porque ainda vivemos uma espiritualidade baseada, eu diria até, no conta-gotas, em doses minúsculas de conhecimentos que muitas vezes são alimentadas pela fantasia do eterno melhorar. Um dia vai melhorar. Mas como melhorar se nós ainda equacionamos esta verdade dentro do nosso pensamento e das nossas ações em acordo com os nossos interesses? Apenas de maneira que satisfaça o nosso pensamento. Imaginem vocês que nós estamos utilizando esta verdade que se estabeleceu nas bandeiras defendidas pelo nosso pensamento e a intimidade ao longo dos séculos, de maneira muitas vezes equivocadas, sem a maturidade e sem o entendimento necessário. Entendemos que Jesus em nenhum momento determinou a sua verdade para cada um de nós. Em nenhum momento Jesus teria dito que nós deveríamos entender a sua verdade como a única. Não, ele nos propôs conhecer a verdade que se amplia além do nosso conhecimento, do nosso entendimento e dos nossos preconceitos, e seguir o caminho proposto, que é o caminho sedimentado na caridade, no bem e no amor. Desta forma é que nós poderemos adentrar a este mundo que se irá estabelecer o ensinamento de Jesus através da verdade. Os Espíritos nos vieram trazer, entendo eu, uma boa parte dessa realidade do mundo espiritual em informações importantes no sentido de entendermos o caminho para respostas a perguntas que nós estamos nos fazendo há séculos e há mais séculos. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? O que fazer com este conhecimento, com esta realidade? Muitas vezes, mergulhar nesta verdade é propor uma revolução na nossa intimidade. Conhecer esta verdade que é necessária a cada um de nós em nossa intimidade pode muitas vezes nos confrontar com desafios importantes nas nossas existências. Por isso, precisamos estar prontos para entender estas pequenas, muitas vezes, talvez grandes, verdades que se estabelecem diante de nós nos desafios da existência. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 115, escreveu o seguinte: passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Entendemos que quando o mestre Lyonês nos traz esta reflexão, é no sentido de que possamos entender que para conhecer a verdade proposta por Jesus, é preciso que nós vençamos as provas e os desafios que as existências, no plural, nos oferecem para o entendimento das propostas divinas
para cada um de nós. A partir daí é que nós vamos estabelecendo fios condutores na busca por esta verdade. A verdade pode estar e deve estar dentro da sua consciência, da consciência de cada um, porque é nela que é registrada e reside as leis de Deus. É lá, na consciência, que estão estabelecidos os propósitos e desígnios divinos para cada um de nós. No livro Lázaro Redivivo, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, pela autoria do Espírito X, em seu capítulo 32, nós vamos encontrar lá a seguinte transcrição: a verdade não constitui edificação que se levante por informações alheias no caminho da vida. É realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos dentro de si mesma, utilizando a própria consciência. Para que assim se estabeleça gradualmente na jornada evolutiva de cada um de nós o descobertamento da sua verdade, da verdade que nos acolhe nos princípios e nos desígnios da divina providência. O mundo espiritual estabelece aos nossos olhos, ao menos daqueles que desejam enxergar com a alma, as verdades do mundo espiritual. Vamos nos recordar de algumas delas. Somos espíritos imortais. Todas as nossas aflições que coexistem e existem conosco de ontem e de hoje fazem parte dos desafios que o espírito imortal vivencia e atravessa na sua longa jornada em torno do progresso. A morte não existe. Nós somos imortais. Adentramos ao mundo espiritual no processo natural da desencarnação que chega a todos nós, para a partir daí despertarmos na verdade do reino de Jesus. Compreender a verdade, conhecer a verdade, ela poderá nos libertar dos grilhões de sofrimentos que construímos ao longo das nossas existências. Sofrimentos esses que estão incluídos no pensamento e no entendimento do que somos e dos desafios que fazem parte da nossa existência imortal. É necessário, meus irmãos, que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco, senão ela ofusca. Não dá para olhar para o sol com os olhos sem nenhuma proteção. Simbolizamos a verdade como a luz solar. É preciso habituar-se a ela pouco a pouco, senão ela ofusca. Questão 628 do Livro dos Espíritos. Confiram lá a recomendação dos Espíritos para que nós busquemos gradualmente o entendimento das nossas verdades, aquelas que estão dentro de cada um de nós. Porque muitas vezes elas nos impulsionarão a desafios importantes que vão desafiar o nosso equilíbrio
a nossa condição ética, a nossa condição moral enquanto espírito, sobretudo, a nossa condição humana de espíritos imortais, porque ela nos colocará diante de situações que muitas vezes nós teremos dificuldade de aceitar, muitas vezes até de superar. Meus irmãos, minhas irmãs queridas, concluímos esta reflexão muito simplória a respeito das passagens do Evangelho descritas por João, quando Jesus teria nos convidado a conhecer a verdade, porque ela nos libertaria. Mas não essa verdade mundana, essa verdade de interesses, essa verdade de convenções estabelecidas numa sociedade ainda muito enraizada no materialismo, nas ilusões e nos prazeres da existência, centradas e amparadas em duas chagas que corroem a alma humana, que são o egoísmo e o orgulho, que precisam serem gradualmente eliminadas da nossa existência de espíritos imortais, filhos de Deus. Não, a verdade que está amparada pelas leis divinas e que se estabelecem a partir do momento do despertar do espírito numa nova consciência, no novo melhorar, numa nova condição de espírito, no novo mundo que estamos a caminhar. Muita paz, um abraço fraterno para cada um de vocês e reflitam sempre, através dos postulados, dos ensinamentos de Jesus, nosso mestre guia, irmão maior, para que direcionamos o nosso caminhar de uma maneira, num passo mais leve, mais um aprendizado mais robusto, para que assim estabeleçamos a sintonia com o que mais de divino temos dentro de nós. Que Jesus possa estar junto conosco, hoje e sempre. Muito obrigado pelo convite feito a mim. Muito obrigado pela paciência, pela tolerância, por vocês terem nos ouvido até agora. Muita luz e até breve. E a nossa dica de livro hoje é o livro Em Busca da Verdade, de Divaldo Pereira Franco e o espírito Joana de Ângeles. A venerada Joana de Ângeles Espírito vai nos oferecer, Em Busca da Verdade, uma obra extraordinária com profundas lições que vão nos levar por diretrizes seguras e nós iremos alcançar a maturidade psicológica da qual tanto necessitamos, a fim de que possamos nos libertar, ou seja, libertar o nosso espírito das densas camadas que dificultam a nossa longa jornada nessa difícil marcha da evolução. Mestra da psicologia transpessoal, Joana penetra com felicidade e brilhantismo nos meandros das relações ego-self, esclarecendo com objetividade importantes conceitos como psique, si mesmo, sombra, individuação e outros. A nobre autora espiritual interpreta ainda com muita maestria o pensamento do ilustre fundador da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, discorrendo sobre a necessidade do equilíbrio fisiopsíquico do homem para que nós possamos chegar a um estado de bem-estar e paz. Esta grande obra figura sem dúvida entre as mais brilhantes do acervo literário espírita. Não deixe de ler esta obra magnífica de Joana de Ângeles, Em Busca da Verdade.
adquirir a verdadeira sabedoria. Era uma vez um jovem que visitou um grande sábio para lhe perguntar como se deveria viver para adquirir a sabedoria. O ancião, ao invés de responder, propôs um desafio. Encha uma colher de azeite e percorra todos os cantos deste lugar, mas não deixe derramar uma gota sequer. Após ter concordado, o jovem saiu com a colher na mão, andando a passos pequenos, olhando fixamente para ela e segurando-a com muita firmeza. Ao voltar, orgulhoso por ter conseguido cumprir a tarefa, mostrou a colher ao ancião, que perguntou: "Você viu as belíssimas árvores que havia no caminho? Sentiu o aroma das maravilhosas flores do jardim? Escutou o canto dos pássaros?" Sem entender muito o porquê disso tudo, o jovem respondeu que não, e o ancião disse: "Assim você nunca encontrará sabedoria na vida, vivendo apenas para cumprir suas obrigações, sem usufruir das maravilhas do mundo. Assim nunca será sábio." Em seguida, pediu para o jovem repetir a tarefa, mas desta vez observando tudo pelo caminho. E lá foi o rapaz com a colher na mão, olhando e se encantando com tudo. Esqueceu da colher e passou a observar as árvores, cheirar as flores e ouvir os pássaros. Ao voltar, o ancião perguntou se ele viu tudo e o jovem, extasiado, disse que sim. O velho sábio pediu para ver a colher e o jovem percebeu que tinha derramado todo o conteúdo pelo caminho. Disse-lhe o ancião: "Assim, você nunca encontrará sabedoria na vida, vivendo para as alegrias do mundo sem cumprir suas obrigações. Assim, nunca será sábio. Para alcançar a sabedoria, terá que cumprir suas obrigações sem perder a alegria de viver. Somente assim conhecerá a verdadeira sabedoria." Pensemos nisso.